A série Roda das Princesas faz uma pausa e dedica o 12º e o 13º capítulo a contar um pouco da vida da feiticeira Maria Quitéria. Houve uma época em que os homens usavam carruagens e diligências, e as mulheres eram peças decorativas sem alma usadas apenas para parir e cozinhar. A maldita Igreja Católica caçava as feiticeiras, os protestantes e os homossexuais, matando milhões por toda a Europa. A América era ainda chamada Novo Mundo e era tida como um lugar podre onde os reinos exilavam os homens de má índole. Catrina era uma moça fina, uma francesa criada na Espanha, órfã desde muito cedo, morava sozinha em um chalé no meio de um cemitério. Ninguém ousava perturbá-la, era mal vista por todo o povo por ter hábito de prever o futuro através das estrelas e por falar com animais. Com apenas 17 anos, já era parteira de toda uma cidadela. Era chamada de louca e de maligna. Catrina não era serva do demônio. Não fervia crianças em banha de porco, tal como as bruxas faziam para benzer suas vassouras. Nada de satânico ela sabia, nem sequer sabia quem era Satã. Ninguém ensinou magia a ela, ela nasceu sabendo. Cabelos negros e pele dourada, olhos verdes como esmeraldas, ela era uma beleza impressionante. Era hábito andar de madrugada. Ela podia arrancar mandrágoras sem ensurdecer com os gritos das almas. Fervia beladona e bebia como se fosse água. Usava flores de cactos como entorpecentes nos homens e nas mulheres. Tinha uma marca de nascença no pescoço, uma lua minguante. Nas noites de lua cheia, ela se deitava no centro do cruzeiro das almas e rezava para as mulheres mortas de sua família. Ao olhar para Catrina, se viu uma menina de 15 anos, mas na verdade já tinha 3 vezes essa idade. Ela ouviu falar de uma assombração, um vulto que era visto entre as rochas da praia, e muito curiosa, Catrina foi até os rochedos ver se podia se comunicar com o espírito. Então, Catrina conheceu a negra Galatea. Um sotaque puxado não negava, Galatea era africana, mas não era escrava. Era óbvio que uma negra deveria estar presa aos grilhões, mas ela passeava pelas pessoas da cidade e não era discriminada, e na verdade ela parecia não ser vista. Galatea era uma feiticeira que se pintava de branco com pó de arroz. A magia e a camuflagem lhe davam um ar macabro como de um espírito. Catrina e Galatea se tornaram amigas, ao ponto de morarem juntas. Eram amantes, Galatea e Catrina. Galatea era devota de deuses como Ajagun-Malê e Oxorongá. Sabia realizar grandes prodígios, coisas maravilhosas, mas cada milagre seu era produzido através de rituais sujos e cruéis, matanças e sacrifícios de sangue humano. Catrina sabia ler e escrever perfeitamente e anotou tudo o que pôde aprender com Galatea. Por 7 anos elas foram felizes, mas Galatea pôs tudo a perder pelos seus hábitos cruéis. O vilarejo nunca havia sido tão infeliz. Animais desapareciam na calada da noite, mulheres davam à luz a placentas, mas as crianças jamais eram encontradas. Corvos rodeavam a cidade, os cães latiam para o vento. Os redemoinhos eram cada vez mais comuns. Os deuses africanos e europeus se faziam presentes através deles, invocações das bruxas. Um dia, as previsões das vísceras das cobras anunciaram o pior. O nome de Catrina chegou às mãos do Santo Papa e ele ordenou sua execução. Não precisava provar, bastava o Papa suspeitar e pronto, uma fogueira era acesa. 3 luas depois, o tropel dos cavalos perturbou a noite. Incendiaram a casa das bruxas, mas ela não estava lá, e sim na floresta. Corriam como loucas, era a vida que estava em jogo. Os inquisidores procuravam por todo lado, mas elas escaparam. Em 7 dias conseguiram se fiar em uma carruagem para o porto, roubaram dinheiro nas cidades e então, nos porões de um navio, elas cruzaram o mar. 1 mês depois, pisaram nas areias quentes da colônia portuguesa, que hoje é conhecida por Brasil. Foi difícil aprender português e se socializar. Eram mulheres sozinhas, se estabeleceram em uma aldeia no sul, lugar frio, cheio de árvores de folhagens escuras. Galatea não era conhecida, mas Catrina sim.
Havia um documento expedido pelo Santo Pontífice que pedia as cinzas da serva do Satanás, Bruxa Catrina da Espanha. Então o nome Catrina foi esquecido. Ela adotou um nome português, a qual havia se familiarizado. Se tornou Quitéria. Maria Quitéria. Quitéria já havia vivido quase 60 anos, mas ainda parecia uma jovem. Magia negra para alongar a vida. Galateia já passava dos 100 anos, e mesmo que estivesse com aparência jovem, ela estava morrendo. Tinha contraído tuberculose nos dias em que esteve no mar. Mesmo com todos os seus encantos, ela não melhorava. As vísceras das serpentes revelaram o futuro. Iria morrer. Seus deuses a queriam morta. Galateia sacrificava crianças em sua magia e esse crime ela iria pagar. Quitéria previa o futuro e adivinhava o passado através do céu. Mas Galateia via mais eficácia em rasgar as cobras e ver os sinais que traziam por dentro. Ela sempre dizia que as cobras eram filhas primogênitas de Deus e por isso tinham força. Um dia, caçando serpentes nos grandes brejos sulistas, Galateia viu a água se mexer de maneira incomum, onde se formavam como se fosse uma quebra d'água no mar. Uma cobra gigantesca, negra como a noite, mais de 12 metros de comprimento e um brilho belíssimo apareceu, olhos amarelos e humanos. Galateia começou a cantarolar a cantiga que enfeitiçava as cobras. Ela queria rasgar a barriga daquela serpente e ler o seu destino nas tripas dela. Sentia que tinha muito poder ali. No meio do encanto, a serpente colocou a cabeça para fora da água e moveu o maxilar pronunciando palavras. Sim, a cobra falava. E então a cobra disse em um tom áspero: Quem és tu para querer enfeitiçar a cobra cainana? Galateia ficou atônita com aquilo. Ela sabia que no sul da África as serpentes falavam e se transformavam em homens, mas não imaginava encontrar um deus cobra no novo mundo. A serpente cainana era velha, tão velha quanto o pó da terra. Os deuses dos aborígenes a tinham como serva, uma jiboia macho que se transformava em um homem magnífico. Galateia olhou para os olhos da serpente e nada mais viu. Na barriga da serpente, ela se desfez, e as vísceras que um dia ela desejou cortar a absorveram. Quitéria estava sozinha agora. Naquela terra esquecida por Deus, por muito tempo ela procurou a serpente negra, mas não a encontrou. Ela sabia que a morte de Galateia iria acontecer, não importava como, foi inevitável. Infelizmente, não puderam se despedir. Porém, cada um dos feitiços de Galateia ela gravou em sua mente. Quitéria não desejava mais estar só. Ela queria ver gente. Foi então que encontrou Tamara, uma criança que vendia o corpo desde que se entendia por gente. Tamara tinha pouca idade, algo próximo a 14 anos. Era uma pequena devassa, alcoólatra e viciada em ervas. Quitéria queria ter um novo sentido na vida, alguém por quem se preocupar. Então, comprou um largo terreno na cidade e construiu ali um imenso casarão de madeira avermelhado. Tamara se juntou a ela. Quitéria queria transformar Tamara em uma mulher honrada, mas Tamara gostava da vida pregressa. Ela amava o cheiro de bebida e os homens enfiando moedas de ouro em seu decote. Tamara apresentou as ruas para Quitéria, lhe deu a chance de frequentar os bordéis e as festas de senhores. Quitéria enxergava mais longe que as vagabundas que se insinuavam nos becos. Quitéria viu poder ali. A única força maior que a feitiçaria é a força do dinheiro. E o dinheiro encantou Quitéria. Ela não queria se prostituir, mas queria as rendas disso. Em menos de um ano, sua casa havia se tornado um antro de moças perdidas e espetáculos escandalosos. Foi então fundado ali o suntuoso Cabaré do Fogo. Já não era mais uma era de bruxas, e sim o tempo das damas, e ela teve de se adaptar a isso. Quitéria encarregou Tamara da administração. Tamara, que ficou conhecida como Tatamulambo, por seu jeito devasso e espalhafatoso.